Irmãos, nesta manhã eu gostaria de meditar com vocês em um dos meus livros prediletos da Bíblia. É interessante que quando eu venho aqui pregar, toda vez que eu abro um livro da Bíblia, eu digo, esse aqui é um dos meus prediletos. Se eu prego sobre Jeremias, eu digo, esse aqui é um dos meus prediletos. Se eu prego sobre, primeiro livro de Crônicas, eu digo, esse aqui é um dos meus prediletos. Se eu prego sobre Apocalipse, eu digo, esse aqui é um dos meus prediletos. Porque eu diria que os 66 livros da Bíblia, cada um deles é um dos meus prediletos. Agora, dentre esses 66 prediletos, digamos assim, dois para mim são absolutamente especiais. Um no Novo Testamento e outro no Antigo Testamento. Como eu gosto muito de profecia, é muito fácil saber que dois livros são esses. No Novo Testamento, logicamente. No Novo Testamento, Apocalipse. E no Antigo Testamento, Daniel. Eu gosto muito desses dois livros. Não simplesmente pelas imagens que nós vemos ali. Quando a gente estuda o livro de Apocalipse, a gente pergunta para as pessoas. Esses livros são fáceis ou difíceis? Geralmente as pessoas dizem que são livros difíceis. Se nós prestamos atenção somente nas imagens, de fato a gente vai ter alguma dificuldade para entender as imagens que estão ali. Mas se nós prestarmos atenção na mensagem de fé que esses dois livros transmitem, então nós vamos observar que esses dois livros são talvez os dois livros mais lindos da Bíblia. Mas antes de nós entrarmos no estudo dessa manhã, eu queria mandar uma mensagem muito especial para os nossos amigos que nos assistem pela internet. É um prazer ter você aqui conosco. Se por acaso você ainda não fez o estudo bíblico e tem interesse em estudar a Bíblia, você pode abrir o nosso site www.iasdchicago.com iasdchicago.com, e você pode ali encontrar materiais de estudo da Bíblia. Mas essa manhã, já nesse início de tarde, é um prazer ter você aqui conosco. Vamos abrir, abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler inicialmente os versos 1 a 6. Daniel, capítulo 1, versos 1 a 6. Os irmãos encontraram? Livro de Daniel, capítulo 1, versos 1 a 6. Vamos acompanhar a leitura. Antes disso, vamos curvar a nossa fronte mais uma vez e pedir a Deus a sua bênção para o estudo da sua palavra nesta manhã. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos neste lugar, neste dia. Rogamos humildemente neste momento que, ao abrirmos a tua palavra, o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos compreender as tuas mensagens para a nossa vida nesse dia, para que possamos entender o teu amor por nós. Nos abençoa, ilumina a nossa mente ao estudarmos a tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 1, versos 1 a 6, o texto diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Sineá, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Então entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael
e Azarias. Eu coloquei o título do sermão, como vocês estão vendo aí, 4 estudantes na escola politécnica da Babilônia, uma das melhores escolas dessa época. A Babilônia havia assumido o governo mundial, por assim dizer. Era a nação mais poderosa da época. Daniel tinha mais ou menos a idade de 17 anos quando foi levado para a Babilônia. Quando eu olho para esse texto, eu acho muito interessante porque os critérios que foram estabelecidos pelo rei para que jovens servissem na corte eram critérios muito intensos. 6 características o rei pediu para encontrar nos jovens que deveriam servir na corte. As características estão no verso 4. O texto diz assim: jovens em quem não houvesse defeito algum. Segunda característica, formosos de parecer. Verso 4, acompanhem. Terceira característica, instruídos em toda sabedoria. Quarta característica, sábios em ciência. Quinta característica, versados no conhecimento. Sexta característica, tivessem habilidade para viver no palácio do rei. Quantas características o rei está pedindo? 6. Qual é o império que está aqui em questão? Qual é o império? Babilônia. Quantas características ele está pedindo? 6. Vocês acham que isso é coincidência? O número 6 é um número extremamente importante para os babilônios. Na verdade, o que nós consideramos, o que é para os judeus o número de perfeição 7, para os babilônios era o 6. E eles queriam jovens que fossem perfeitos em todos os sentidos, tanto no parecer, tanto na beleza física, quanto na inteligência. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo que está no início do texto e às vezes nós perdemos de vista. O texto diz que 2 cidades estão aqui em questão. Nós temos aqui a Babilônia, que sitiou que cidade? Jerusalém. Irmãos, essas 2 cidades aparecem constantemente no livro de Apocalipse para demonstrar que nós estamos no meio de um conflito cósmico. O conflito que está acontecendo aqui na Babilônia nesse momento, ou pelo menos para a nação de Judá, para os povos circunvizinhos, o conflito que está acontecendo aqui, Daniel conta esse conflito, pega esse conflito e coloca em termos cósmicos. Não se trata simplesmente de uma guerra entre Babilônia e Jerusalém. Não se trata simplesmente de um conflito entre o rei da Babilônia e o rei de Jerusalém, ou o rei de Israel. Se trata de um conflito cósmico. Agora, o que mais me impressiona quando eu olho para esse texto é o que nós encontramos no verso 2. O texto diz: o Senhor entregou nas suas mãos. Irmãos, como é que pode ser isso? O texto está dizendo, Daniel está dizendo que Deus pegou o rei de Israel e entregou nas mãos do rei da Babilônia. Por que Daniel está fazendo questão de contar esse detalhe? É para mostrar, irmãos, que Deus está no controle da história de Israel, no controle da história de Jerusalém. Mesmo quando o mal vem sobre a nação, Deus está no controle. E tudo isso para uma coisa muito importante, para que eu e você entendamos que se Deus pode controlar a história de uma nação, se Deus pode controlar a história de uma cidade, é porque Deus também pode controlar a história de uma vida. Se Deus pode controlar a história do mundo, Deus pode controlar a minha história, Deus pode controlar a sua história, Deus pode dirigir. Porque o livro de Daniel foi escrito? É para mostrar que Deus está no controle. Todas as vezes que nós encontramos um texto de gênero apocalíptico sendo escrito, isto é para mostrar à nação que Deus está no controle. Quando o livro de Apocalipse foi escrito, o que estava acontecendo? Perseguição sobre o imperador Domiciano. Por que o livro de Apocalipse foi escrito? Para que ele circulasse nas igrejas, para mostrar o seguinte: Deus está no controle da situação. Deus jamais perde o controle. Agora, irmãos, algumas coisas que me chamam a atenção quando eu estudo o livro do livro de Daniel, é que o livro de Daniel chamou a atenção não somente de cristãos. Aqui nós temos pelo menos 3 pessoas importantes da história que gastaram algum tempo estudando o livro de Daniel.
um cientista, Spinoza, um homem da área da psicanálise, o Gustav Jung, e outro cientista, Newton. Aliás, o primeiro filósofo, mas também cientista. Vocês sabem que até esse momento ciência e filosofia elas basicamente andavam juntas. Mas me chama a atenção, irmãos, de Isaac Newton. Isaac Newton era matemático, físico, astrônomo, entre outras coisas, mas nas horas vagas, Isaac Newton também era teólogo. Ele gostava de escrever sobre teologia. E ele escreveu esse livro que vocês estão vendo aí, Observações sobre as profecias de Daniel e o Apocalipse de João. Isaac Newton também escreveu teologia, escreveu sobre o livro de Daniel. Ele amava o livro de Daniel. Para que vocês tenham uma ideia, quando Guilherme Miller desenvolveu aquele cálculo, culminando na data de 22 de outubro de 1844, sabem em quem Guilherme Miller se baseou para desenvolver aquele cálculo? Na matemática de Isaac Newton. Nos cálculos de Isaac Newton. É um livro que chama a atenção. Por quê, irmãos? Porque o livro mostra, de fato, que Deus está no controle da história deste planeta. Agora, irmãos, então, quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós pensamos, de quem o livro de Daniel está falando? Ele fala de Daniel, ele fala de seus amigos. Na verdade, irmãos, o livro de Daniel não é sobre Daniel. O livro de Daniel é sobre o Deus de Daniel. Porque o livro foi escrito não para mostrar quem Daniel é, não para mostrar quem seus amigos são, mas para mostrar quem Deus é, o que Ele faz e como Ele age. Então eu gostaria de analisar com você algumas coisas interessantes nessa passagem que nós acabamos de estudar. Eu queria voltar para o verso 4. As características desses jovens. O texto diz: jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Eu não sei para vocês, mas aprender uma língua depois de adulto é uma coisa muito difícil. Não é uma tarefa fácil. Esses rapazes foram levados para a Babilônia e uma das coisas que se exigia deles é que eles aprendessem a letra dos caldeus. Eu coloquei aí algumas coisas que eles estudaram na Babilônia. Não sei se vocês conseguem entender o que está escrito aí. Talvez só um pouquinho, né? Talvez esse daqui seja melhor para vocês entenderem. Alguém consegue entender o que está escrito aqui? Eu posso traduzir para vocês, pelo menos a parte final. Posso traduzir para vocês. Está dizendo ali: eu quero mandar um abraço para a igreja brasileira de Chicago. Está escrito ali no finalzinho daquela inscrição. Irmãos, essas eram as coisas que Daniel e os seus amigos estavam estudando ali na Babilônia. Havia uma exigência muito grande para eles, mas Daniel, que queria ser fiel a Deus a todo custo, quando trouxeram para eles a notícia de que eles deveriam participar do banquete do rei, Daniel tomou uma decisão. E Daniel disse: não, nós não vamos participar do banquete do rei. Eles começaram a passar algumas dificuldades ali. Eu queria que vocês prestassem atenção comigo no versos 7 e 8, por favor. O texto diz assim: o chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Verso 8: mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu não sei quanto a você, mas eu fico pensando na coragem desses rapazes. Daniel tinha 17 anos, irmãos. Daniel tinha 17 anos. Ele está enfrentando nada mais, nada menos que o homem mais poderoso de sua época. E o texto diz claramente: Daniel propôs em seu coração não se contaminar com o banquete do rei. Daniel propôs em seu coração. Uma outra forma de traduzir isso é: Daniel havia proposto, ou seja, o texto está dizendo que quando Daniel estava diante dessa situação, ele não decidiu naquele momento.
Daniel já estava decidido. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, irmãos, uma viagem de mais ou menos 1.600 quilômetros. E sabem como é que os babilônios levavam os seus cativos? Eles eram levados em correntes. Não raro, eles eram levados com uma corrente presa às narinas. Então eles eram puxados, basicamente, por 1.600 quilômetros. Eu não sei como, 1.600 quilômetros vai dar 1.000 milhas. Exatamente 1.000 milhas. Então imagine uma viagem de 1.000 milhas a pé, você sendo puxado por correntes com uma corrente presa às suas narinas. Foi essa situação que Daniel passou. 1.000 milhas caminhando a pé, de Jerusalém até a Babilônia. Mas Daniel, mesmo diante dessa situação, Daniel decidiu que seria fiel a Deus a todo custo. Não somente ele, mas também os seus amigos. Irmãos, a coisa era tão séria. Olhe o que poderia acontecer, não somente aos amigos de Daniel, mas mesmo aquela pessoa que estava encarregada de tomar conta deles. Verso 10, o texto diz assim: mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor. O chefe dos eunucos disse: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim poríeis em perigo o quê? A minha cabeça. A cabeça dele estava sendo colocada a prêmio, para usar a nossa forma de dizer. A cabeça dele estava sendo colocada a prêmio. O medo dele era tão grande que ele disse: olha, o rei pode simplesmente cortar a minha cabeça. Irmãos, mas Daniel e os seus amigos decidiram ser fiéis a Deus a todo custo. Fiéis a Deus mesmo diante da possibilidade da morte. Irmãos, isso chama demais a minha atenção. Eu gosto muito desse texto de Profetas e Reis, página 244, quando Ellen White diz assim: como uma porção do alimento era oferecida aos ídolos, o alimento da mesa do rei era consagrado à idolatria, e quem dele participasse seria considerado como estando a oferecer homenagens aos deuses de Babilônia. Talvez os outros companheiros de Daniel e os seus amigos pensassem o seguinte: mas que mal tem em eles provarem dessa comida? Que mal tem eles provarem dessa comida? Que pecado eles podem cometer simplesmente provando dessa comida? Mas Daniel e seus amigos tinham consciência que se eles provassem, eles estariam desonrando o Deus de Israel. Mas eles decidiram ser fiéis a Deus a todo custo. A todo custo, mesmo se tivessem que enfrentar a morte. Irmãos, tem um texto que eu gosto muito, Salmo 119, verso 9, que diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Por que Daniel decidiu ser fiel a todo custo? Ellen White comenta no livro Profetas e Reis que quando Daniel era criança, o seu pai e a sua mãe ensinaram para eles que eles deveriam honrar a Deus acima de qualquer coisa. Daniel, quando foi levado para a Babilônia, mesmo distanciado de seus pais, ele decidiu servir ao Deus de seus pais. Fiel àquilo que eles tinham ouvido, aquilo que eles tinham aprendido na palavra de Deus, eles seriam fiéis a todo custo. Voltando ao verso 8, o texto diz: mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Irmãos, eu quero voltar um pouquinho para o verso 4, quando o texto fala das características desses rapazes. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento. Essas eram as características que eles precisavam ter para servir na corte de Babilônia. Irmãos, uma pessoa com todas essas características, elas podiam imaginar o seguinte: nós não precisamos de mais nada. Nós já somos bonitos o suficiente, nós já temos conhecimento suficiente, nós não precisamos de mais nada. Mas Daniel e seus amigos decidiram não confiar na sua beleza, não confiar na sua sabedoria, eles decidiram confiar no poder de Deus. Você consegue imaginar essa cena? Aspinais chegando para Daniel e dizendo: olha, vocês vão precisar provar do banquete do rei. Daniel olha para ele e diz: olha, nós não vamos provar do banquete do rei. Mas se vocês não provarem do banquete do rei,
vocês vão ficar com uma saúde debilitada e eu vou ter que prestar contas ao rei. Eu vou morrer e possivelmente vocês também vão morrer. Irmãos, imaginem a confiança de Daniel diante de uma situação como essa. Ele disse, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um acordo. Você vai trazer para nós legumes, verduras, cereais, e esse vai ser o nosso manjar. Depois de alguns dias de teste, se nós não estivermos melhores do que os demais, então aí você pode levar o assunto para o rei e ele vai poder tomar a decisão que ele quiser tomar. Irmãos, eu gosto muito de olhar para o que acontece na sequência do texto. O verso 12 diz assim: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Irmãos, o que Daniel está fazendo aqui é uma coisa impressionante. O banquete do rei, ali no banquete do rei, eles teriam as iguarias e teriam vinho para beber. Daniel disse, no lugar das iguarias, nós queremos legumes. E no lugar do vinho, nós queremos água. Em outras palavras, Daniel estava dizendo o seguinte, olha, o que eu estou propondo para você é melhor do que o que o rei propôs. O que eu estou propondo para você é melhor do que o rei propôs. Porque eu estou propondo para você que depois de 10 dias, se nós comermos isso aqui, que eu estou dizendo, nós vamos estar com uma saúde melhor do que a saúde daquelas pessoas que vão provar do banquete do rei. O que eu estou dizendo para você é que o que Deus oferece é melhor do que aquilo que o rei oferece. É isso que eu estou tentando dizer para você. Irmãos, Aspenaz deve ter ficado louco com um negócio desse. Agora, presta atenção numa coisa. Se você fosse Aspenaz, o que faria você tomar a decisão de trocar a iguaria pelo legume, de trocar o vinho pela água? O que faria você mudar de opinião? O que faria você mudar de opinião? Irmãos, por que Aspenaz mudou de opinião? Porque ele olhou para Daniel. Porque ele olhou para os amigos de Daniel. E ele percebeu que Deus estava com Daniel. Ele percebeu que Deus estava com os amigos de Daniel. Ele percebeu que aqueles jovens não estavam brincando, eles sabiam do que estavam falando. Irmão, se Aspenaz correu o risco de perder a sua cabeça, é porque ele sabia que algo misterioso estava acontecendo na vida daqueles rapazes. Deus estava conduzindo a vida daqueles rapazes. E Aspenaz finalmente tomou a decisão de seguir, de trazer aquela dieta para eles. Quando eu penso nessa história, eu me lembro de um conselho que Paulo traz para nós em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Daniel e os seus amigos sabiam que a sua vida estava nas mãos, não do rei da Babilônia, a sua vida estava nas mãos do rei do universo. Alguém diante de quem, mesmo o rei da Babilônia, devia se dobrar. Alguém diante de quem, mesmo o rei da Babilônia, devia prestar homenagem. Daniel tinha consciência do Deus a quem ele servia. Irmãos, essa história deve nos levar à convicção de que nós também devemos ter convicção do Deus a quem nós servimos. O Deus criador dos céus, da terra, do mar e da fonte das águas. Quando nós decidimos ser fiéis a Deus, Deus se responsabiliza pelas consequências. Quando nós decidimos ser fiéis a Deus, Deus se responsabiliza pelas consequências. Aí está o texto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, qual era a prova desses rapazes, de Daniel e os seus amigos? Eu coloquei aí um resumo. Se eles desobedecessem a Deus, eles teriam lisonjeiras perspectivas mundanas. Mas se eles obedecessem, eles correriam o risco de perder o quê? A vida. Entre as lisonjeiras perspectivas mundanas e o risco de perder a vida, eles preferiram correr o risco de perder a vida. Eles decidiram obedecer a Deus. E aqui, irmãos, eu coloco um pensamento que sempre me vem à memória quando eu olho para essa história. Quem teme a Deus não tem
mais nada a temer. Vejam que Aspenaz teve medo do rei. Verso 10, o texto diz: mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor. Aspenaz teve medo do rei, mas em nenhum momento nessa história o texto diz que Daniel teve medo do rei. Em nenhum momento nessa história o texto diz que os amigos de Daniel tiveram medo do rei. Quem teme a Deus não tem absolutamente mais nada a temer. A coragem desses homens é comprovada dentro do livro, no capítulo 3 e no capítulo 6. No capítulo 3, os amigos de Daniel são levados à fornalha. Eles estavam preparados não somente para a prova de comida, eles estavam também preparados para a prova de fogo. No capítulo 6, Daniel é levado à cova dos leões. Daniel estava preparado não somente para a prova de comida, Daniel estava preparado para a prova dos leões. Porque, irmãos, eles decidiram confiar em Deus até as últimas consequências. Quando alguém decide ser fiel a Deus, Deus se responsabiliza pelas consequências. Qual é o resultado disso? Quando uma pessoa decide ser fiel a Deus a todo custo, o que acontece? Quais são os resultados? Eu quero que você acompanhe os versos 15 a 17. O verso 15 diz assim: ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do rei. Irmãos, eles eram bonitos, ficaram mais bonitos. Estavam nutridos, ficaram mais bem nutridos. Verso 16: dessa sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Verso 17: ora, a estes 4 jovens Deus deu o quê? Conhecimento, inteligência em toda cultura e sabedoria. Você consegue imaginar isso? Inteligência em toda cultura e sabedoria. Se o assunto é matemática, eles são os melhores. Se o assunto é física, eles são os melhores. Se o assunto é filosofia, eles são os melhores. Se o assunto é a língua dos caldeus, eles são os melhores. Em toda cultura, em qualquer assunto, eles são os melhores. Por quê? Porque eles decidiram ser fiéis a Deus a todo custo. Eram bonitos, ficaram mais bonitos. Eram inteligentes, ficaram mais inteligentes. Estavam nutridos, ficaram mais bem nutridos. Irmãos, Deus tem bênçãos guardadas para todos aqueles que querem ser fiéis a Ele. Deus tem bênçãos guardadas para todos aqueles que decidem ser fiéis a Ele. Verso 20, por favor, olha o que o texto diz: em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, achou-os 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. O rei olhou para aqueles homens e pensou o seguinte: eu preciso fazer perguntas para eles para ver se realmente eles vão saber responder. Depois do interrogatório, o rei percebeu que eles eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios da Babilônia. Mas o que foi que o rei fez com Daniel? Daniel se tornou superintendente, isso é contado no capítulo 3, superintendente de todos os magos da Babilônia. Era o principal de todos os sábios da Babilônia. E o texto diz no capítulo 3, já no capítulo 2, que Daniel pediu ao rei que os seus amigos fossem colocados para trabalhar perto dele. Ou seja, os 4 jovens mais importantes de todo o império, depois do rei, eram 4 jovens que decidiram ser fiéis a Deus a todo custo, até as últimas consequências. Irmãos, eu acho isso impressionante. Olha o que Ellen White diz. Olha o que Ellen White diz no livro Profetas e Reis, página 247. O verdadeiro sucesso em cada setor de trabalho não é o resultado do acaso, ou acidente ou destino. É a operação da providência de Deus, a recompensa da fé e a prudência, da virtude e a perseverança, superiores qualidades mentais e elevado caráter moral não se adquirem por casualidade. Deus dá oportunidades. O êxito depende do uso que delas se fizer. Deus dá oportunidades. O êxito depende do uso que delas se fizer. Daniel e os seus amigos aproveitaram a oportunidade.
eles decidiram ser fiéis a Deus até as últimas consequências. Olha esse outro texto, Profetas e Reis, página 247. Olha o que a linguagem diz: seremos julgados por aquilo que devíamos ter feito e não fizemos, porque não usamos nossas faculdades para a glória de Deus. Irmãos, isso aqui é sério. Nós seremos julgados por aquilo que devíamos ter feito e não fizemos, porque não usamos nossas faculdades para a glória de Deus. O que o texto está dizendo aqui? O que Deus está tentando dizer aqui? Deus está dando oportunidades para nós. Deus nos dá inteligência. Deus nos dá sabedoria. Para quê? Para nós usarmos tudo isso para a sua honra e para a sua glória. E se nós não usarmos isso, o que o texto está dizendo? Nós seremos julgados por aquilo que devíamos ter feito, mas não fizemos. Irmãos, isso é muito sério. Nós seremos julgados por aquilo que deveríamos ter feito, mas não fizemos, porque não usamos as faculdades que Deus nos deu, os talentos que Deus nos deu para a sua glória. O que foi que Daniel e os seus amigos fizeram? Eles usaram sua inteligência. O texto não diz que eles não eram inteligentes. Irmãos, verso 4, quais eram as características desses moços? Eles eram inteligentes, eles eram sábios, eles tinham sabedoria, eles tinham conhecimento. Mas o que acontece depois? Eles tinham mais conhecimento, eles tinham mais sabedoria, eles tinham mais inteligência. Irmãos, o que Deus quer fazer conosco? Ele quer fazer a mesma coisa que fez com Daniel e com seus amigos. Só tem um detalhe. O texto diz que aos amigos de Daniel, Deus deu sabedoria e conhecimento. Mas a Daniel, Deus deu a habilidade de interpretar sonhos. A Daniel, ele deu a habilidade de interpretações. Eu estou caminhando para o final, mas eu queria chamar a sua atenção para o capítulo 2 do livro de Daniel. Você conhece a história? Você conhece muito bem a história do capítulo 2. O rei teve um grande sonho. O rei teve um sonho. Nesse sonho, ele viu uma grande estátua com 4 metais. O primeiro metal, cabeça era de ouro, o peitoral de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro. E aí depois ele via uma pedra que era movida sem o auxílio de mãos humanas e esmiuçava a estátua de baixo para cima, e no local onde o pó estava concentrado se formava um reino, e esse reino jamais passaria, e esse reino é símbolo do reino que Cristo vem estabelecer no dia do seu retorno. Irmãos, agora eu quero chamar a sua atenção para o que está nos versos 44 e 45. Capítulo 2, versos 44 e 45. O texto diz assim: Daniel está interpretando o sonho, está conversando com o rei, dando a interpretação, e ele diz no verso 44: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Verso 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Finalzinho do verso 45. Certo é o sonho, e fiel a interpretação. Certo é o sonho e fiel a interpretação. Irmãos, o que Daniel está dizendo aqui para o rei? Rei, é o seguinte: o teu reino vai passar. Depois do reino virá outro reino, vai passar também. Depois desse próximo virá outro, e ele vai passar também. E depois virá um quarto, ele também vai passar. Mas um dia virá um reino que jamais passará. É o reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Daniel termina a sua fala dizendo: certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Em outras palavras, rei, pode esperar, o que eu estou dizendo vai acontecer, porque é Deus quem está revelando. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Irmãos, nós estamos vivendo nos dias que antecedem o momento em que aquela pedra que rolará sem auxílio de mãos humanas esmiuçará toda a estátua. Certo é o sonho, fiel à interpretação. A profecia fala para os nossos dias, e a profecia faz um apelo para cada um de nós, assim como Daniel
e os seus amigos foram fiéis a Deus até as últimas consequências. O convite para mim e para você é que nós sejamos fiéis a Deus até as últimas consequências. Quando Deus chama uma pessoa para a fidelidade, Deus diz assim: olha, se você for fiel a mim, eu me responsabilizo pelos resultados. Deus sempre se responsabiliza pelos resultados. Será que nessa manhã nós estamos com o coração disposto a dizer para Deus: Senhor, eu quero ser fiel a Ti a todo custo. Quero entregar a minha vida nas mãos do Rei do Universo, aquele que controla todas as coisas. E eu quero que o Senhor realmente opere na minha vida a mesma coisa que Ele operou na vida de Daniel e de seus amigos. Nós vamos cantar o hino final agora. Nós vamos cantar um hino do Ministério Jovem, Toque Minhas Mãos. Toque Minhas Mãos, é o hino que nós vamos cantar. Alguém vem cantar aqui com a igreja? Quem é que vem cantar? Você pode, que agora vai, né? Ok. Vamos ficar em pé para cantarmos esse hino. Toque minhas mãos. Vamos cantar? O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita meu humilde. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, muito obrigado a Deus porque ao estudarmos a Tua palavra nos garante que Tu és um Deus poderoso. Tu és o Deus criador do céu, da terra, do mar e da fonte das águas. Ao estudarmos o livro de Daniel, nós percebemos que o livro de Daniel não é sobre Daniel. O livro de Daniel é sobre o Deus de Daniel. O Deus que pode fazer qualquer coisa. O Deus que controla a história deste mundo e que também controla a história da nossa vida. Nós queremos entregar a Deus a nossa vida nas Tuas mãos mais uma vez, para que o Senhor nos conduza, para que o Senhor nos mostre o caminho por onde nós devemos andar. E nós também, ó Deus, queremos Te pedir que, assim como Daniel e os seus amigos foram fiéis a Ti até as últimas consequências, nós também, ó Deus, queremos ser fiéis a Ti. Nós queremos fazer a Tua vontade aqui na terra. Nós queremos ser usados por Ti, tão usados quanto Daniel e seus amigos foram usados na corte de Babilônia, para dar testemunho de que existe um Deus no céu, que é o Deus que criou todas as coisas e que dirige a história deste planeta. Nós colocamos, ó Deus, a nossa vida nas Tuas mãos, rogando mais uma vez a Tua bênção sobre a nossa vida, sobre nossas famílias, sobre esta igreja. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e o fazemos agradecidos, em nome do
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.